O exercício número 17 aí da nossa listinha. Um estudante desenvolve um termômetro para ser utilizado especificamente em seus trabalhos de laboratório. Sua ideia é medir a temperatura de um meio, fazendo a leitura da resistência elétrica de um resistor, um fio de cobre, por exemplo, quando em equilíbrio térmico com esse meio. Assim, para calibrar esse termômetro na escala Celsius, ele toma como referência as temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água. Depois de várias medidas, ele obtém a curva representada na figura, aqui no nosso gráfico. A correspondência entre a temperatura T em Celsius e a resistência elétrica R em ohm é dada pela equação. Bom, vamos encontrar a equaçãozinha então, que relaciona a temperatura em Celsius com a resistência R em ohm. Olha só, aqui a gente tem alguns pontos que se relacionam. Ó, temperatura em Celsius, ó, 100 graus Celsius, se relaciona com 22,6 R em ohm. Aqui o nosso R, ó, se relaciona com T. E o nosso 16R se relaciona com 0 em Celsius. Então vamos fazer a relação disso aí da maneira que a gente está acostumado, bem parecido a regra que a gente estava utilizando nos exercícios anteriores, tá? Os valores que se relacionam. Então a gente tem aqui, ó, temperatura em Celsius, e aqui a gente tem a resistência em ohm. Quando a temperatura em Celsius for de 100 graus Celsius, a resistência vai ser de 22,6. 22,6 ohm. Aqui, ó, nós vamos ter um T. E aqui nós vamos ter o valor do R. Aqui nós vamos ter em Celsius o 0. E aqui em R nós vamos ter 16. Tá? Como esses valores aí se relacionam, este menos este vai ser igual a este menos este. Do outro lado a mesma coisa, ó. Este menos este menos este. Tá? Equacionando isso aí então, vai ficar T, este menos este, então T menos 0, sobre este menos este, 100 menos 0, que vai ser igual. O que eu faço de um lado da equação, estou falando que é igual, eu vou ter que fazer do outro aqui, ó, mesmo processo, ó, este menos este, então R menos 16, mesma regra, este menos este, 22,6 menos 16. Então nós vamos ter T sobre 100, que vai ser igual a R menos 16 sobre 22,6 menos 16. 22,6 menos 16, 6,6. 6,6. Então nós vamos ter que, agora aqui, ó, dá para multiplicar isso em cruz. Nós vamos ter 6,6 vezes o T, que vai ser igual a 100, que multiplica o R menos o 16. Então T vai ser igual, aqui a gente faz uma distributivazinha, ó, vai ficar 100 R menos 1.600 sobre 6,6. Essa é uma das possíveis respostas, mas eu poderia ter deixado isso aí
no formato em evidência, que ficaria até melhor. Ou eu poderia ter deixado assim, ó, T igual a 100, que multiplica o R menos o 16. O 6,6, ó, que está multiplicando, ele passa dividindo. Fica mais fácil para trabalhar e é a alternativa correta do exercício de vestibular aí em questão, tá? Essa seria a nossa resposta aí, ó. 100 R menos 16 dividido por 6,6. É dessa maneira que a temperatura Celsius vai se relacionar com a resistência em ohm. Tá resolvido aí o nosso exercício com duas possíveis respostas. Tá bom?